Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Protetor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Luciano, o meu nome é Fernanda e eu tenho várias histórias para compartilhar, todas que aconteceram com pessoas que eu conheço, já que comigo pessoalmente nunca aconteceu nada de sobrenatural. De qualquer forma, a história que eu vou relatar a seguir foi vivida pelo meu irmão, Anderson. Há muitos anos, nos dias de festa e em ocasiões especiais aqui na cidade onde eu moro, as pessoas sempre montavam barracas de diversos produtos e coisas como brinquedos, comidas típicas e sobremesas, objetos artesanais, entre outras coisas. Meu irmão tinha uma dessas barracas e sempre que havia um evento desse tipo, ele ia vender bebidas. O caso é que num dia em particular, as vendas estavam indo muito bem para ele. No entanto, ele começou a observar dois homens sentados perto de sua barraca. Esses homens o olhavam de vez em quando e ele começou a suspeitar que eles não tinham boas intenções. Naquela época não existiam celulares ou formas de pedir ajuda facilmente. Quando chegou o momento de começar a arrumar suas coisas para ir embora, ele percebeu que os homens ainda estavam no mesmo lugar. Ao terminar de arrumar tudo, ele se preparou para ir para casa, mas então esses homens se aproximaram e perguntaram se ele já estava indo embora. Ele respondeu que sim, que ele já tinha terminado e era hora de ir para casa. Então eles disseram que tinham percebido que ele havia feito boas vendas naquele dia. Tentando não demonstrar nervosismo, ele comentou que não tinha sido tão bom assim, que tinha sido como sempre. Os homens então disseram: "Nós estávamos te observando. Você vendeu muito bem. Nós vamos te acompanhar até a sua casa para que você não seja assaltado no caminho." Meu irmão mencionou que não era necessário, mas eles insistiram. Sem querer criar problemas, ele aceitou, pois ele sentia que não tinha outra opção. Mentalmente, ele pediu ao seu anjo da guarda que o ajudasse e o protegesse, e ele sempre acendia uma vela para ele pedindo proteção. Assim eles começaram o caminho para casa. Quando estavam chegando perto, encontraram um senhor encostado em uma esquina. Esse homem era bastante alto e forte, e ao se aproximarem, o homem o cumprimentou. "Boa noite, rapaz. Já está indo para casa?" Ele respondeu que sim, que ele já tinha terminado as vendas do dia e que era hora de descansar. Então o homem olhou para os dois homens que estavam acompanhando meu irmão e ao mesmo tempo fez um movimento para abrir a sua jaqueta, mostrando que ele tinha uma pistola presa à cintura. Os dois homens apenas disseram que estavam acompanhando meu irmão até em casa. O homem então disse: "Agora vocês podem ir embora. Eu acompanho ele até em casa." Os homens, ao verem a pistola e o tamanho daquele homem, não disseram mais nada e se afastaram. Esse senhor, que meu irmão não conhecia, o acompanhou até a porta de casa. Ao abrir a porta, ele se virou para agradecer, mas o homem já não estava mais lá. O tempo que ele levou para abrir a porta não era o suficiente para que o senhor tivesse ido embora. Ele procurou com um olhar, mas ele não o viu mais. O meu irmão está convencido de que era o seu anjo protetor que o protegeu no momento em que ele mais precisava. Eu espero que tenham achado interessante esse relato. Obrigado por ouvirem e uma ótima noite a todos. A alma do gatinho.
Vou contar a vocês um dos relatos mais recentes das tantas coisas sobrenaturais que eu já presenciei. Foi um evento que marcou profundamente a minha crença de que existe algo além da nossa vida terrena. Certa noite, voltando do trabalho, já passava da meia-noite. Como eu trabalho no turno noturno e eu chego em casa tarde, naquele dia específico, a minha irmã foi trabalhar comigo como freelancer. Ela sempre me ajudava quando podia. Ao final do expediente, chamamos um Uber para ir embora. Eu, distraída e cansada, coloquei o endereço errado no aplicativo, o que fez com que o motorista nos deixasse uma quadra antes do destino, próximo à casa da minha irmã. Nós moramos bem perto uma da outra, então descemos do carro e seguimos cada um em direção a nossas casas. Enquanto caminhávamos pela rua silenciosa e escura, percebemos um gato parado quase no meio da rua. Ele parecia estar desorientado e a minha irmã, preocupada que algum carro pudesse atropelá-lo, voltou para tirá-lo de lá. Ela se aproximou devagar, mas o gato não se mexeu. Quando ela se abaixou para tentar tocá-lo, ela percebeu que o animal estava em um estado deplorável. Minha irmã me chamou e quando eu me aproximei, eu senti um arrepio tomar conta do meu corpo. O gato estava em condições terríveis, extremamente magro, com secreções saindo pela boca, nariz e ouvidos. Seu pelo estava sujo e fedia de uma forma que eu nunca havia sentido antes. O pobre bichinho gemia baixinho e dava para ver que ele estava sofrendo muito. Nós olhamos uma para a outra e sabíamos que precisávamos fazer algo para ajudar. Nós decidimos levá-lo à clínica veterinária da universidade, mesmo sendo tarde da noite. Chamamos um Uber novamente e, com cuidado, colocamos o gato em uma caixinha improvisada, enrolando-o na blusa da minha irmã para aquecê-lo. Durante o trajeto eu não conseguia parar de pensar em como aquele animal havia sido deixado para morrer assim, na rua, sem ninguém para cuidar. Ao chegarmos à clínica, fomos atendidos rapidamente, pois o estado do gato era muito grave. O veterinário examinou o animal e, com um semblante triste, ele nos explicou que ele estava com uma infecção generalizada e ele sentia muita dor. Ele sugeriu que o mais humano a se fazer seria a eutanásia, para acabar com o sofrimento do gato. O meu coração apertou e eu senti as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto. Mas eu sabia que, apesar de ser uma decisão difícil, era o melhor para o pobre bichinho. Felizmente eu tinha acabado de receber o meu pagamento e eu pude cobrir os custos do procedimento. Nós ficamos em um corredor ao lado da sala de atendimento esperando enquanto os veterinários cuidavam do animal. Eu chorei muito, sentindo uma tristeza profunda pelo que o gato estava passando. O silêncio da clínica era quase ensurdecedor e o tempo parecia se arrastar. De repente, algo estranho aconteceu. Eu vi um vulto preto pulando rapidamente da porta da sala de atendimento em direção ao corredor onde estávamos. O vulto se movia rápido como uma sombra viva e desapareceu na escuridão da sala oposta. Eu olhei para minha mãe e disse: "Pronto, eu acho que terminou. Eles devem vir nos avisar que o sofrimento dele acabou. Eu vi um vulto agora há pouco." Minha irmã olhou para mim incrédula e disse que provavelmente eu estava vendo coisas por causa do cansaço e da tristeza. Mas eu sabia o que eu tinha visto. A visão foi clara e real. Não passaram nem 2 minutos e a porta se abriu. O veterinário saiu e, com um olhar sereno, nos informou: "O gatinho já está livre de todo o sofrimento. Ele se foi em paz." Naquele momento eu senti uma paz inexplicável tomando conta de mim. A tristeza diminuiu e o choro cessou. Eu tive a certeza absoluta de que o vulto que eu vi era a alma do gato partindo para um lugar melhor. Eu olhei para minha irmã e eu disse com a voz embargada: "Eu sei que foi ele. Eu vi a alma dele deixando o corpo. Agora ele está livre, brincando em outro plano, sem mais sentir dor."
Ela não soube o que responder, mas eu senti que de alguma forma aquilo também a tocou. Nós voltamos para casa em silêncio, mas o peso que sentíamos havia se transformado em uma sensação de alívio e aceitação. Desde então eu tenho a plena certeza de que existe vida após a morte. O que aconteceu naquela noite me fez acreditar que não estamos sozinhos e que mesmo nos momentos de maior sofrimento, há algo além cuidando de todos nós. Uma boa noite a todos. Quem entrou no meu apartamento hospitalar? Boa noite, Luciane e todos do canal. Eu sou a Elis, de Suzano, São Paulo, e eu vim contar aqui o meu breve relato. No início de novembro de 2024, eu fui hospitalizada e fiquei uma semana internada. À frente do meu quarto havia um sofá que ficava de frente para um solar. E quando eu sentia tédio, eu me sentava ali alguns minutos durante o dia e à noite eu ficava ali ouvindo os relatos do canal. No dia 8, na troca de plantão da manhã, meu enfermeiro se apresentou e disse que cuidaria de mim naquele dia. E enquanto ele se certificava da medicação que eu tinha que tomar, ele percebeu que havia perdido o acesso e que teria de trocar. Enquanto ele foi buscar o material, eu fui tomar um banho. Depois eu me troquei e fui para o sofá. Eu estava mexendo no celular sem olhar diretamente para a porta, e com a visão periférica eu vi a silhueta de um homem entrando no meu apartamento todo vestido de branco. Eu pensei ser um enfermeiro para trocar o meu acesso, e rapidamente eu já fui avisando que eu estava ali, mas ao olhar eu não vi ninguém. Eu fui até o banheiro e nada. O apartamento estava totalmente vazio. De onde eu estava para o apartamento são pouquíssimos passos. Não havia possibilidade de alguém entrar e sair e eu não ver. Eu fiz uma oração em pensamento e então logo meu enfermeiro chegou, eu tomei a última medicação e eu tive alta, graças a Deus. Esse foi o meu relato. Eu espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e saúde e paz para todos. O encontro com a pomba-gira. Olá, Luciane e amigos do canal. Meu nome é Luciana, eu sou do Guarujá e hoje eu trago mais um relato sobrenatural. Esse foi vivido pela minha irmã e eu não vou citar o nome dela por uma questão de privacidade. Desde a infância, minha irmã sempre gostou de filmes de terror e se sentiu atraída por casos sobrenaturais. Certo dia, ela foi levar nossa mãe ao trabalho e ao voltar para casa, ela passou por uma encruzilhada onde havia uma oferenda. Entre os objetos, ela viu rosas, uma garrafa de champanhe e um maço de cigarros de uma marca cara, um dos mais caros, na verdade. Como ela era fumante, ela parou a bicicleta, se abaixou e pegou o maço de cigarros. No lugar dele, ela deixou outro maço de uma marca mais barata, achando que estava fazendo uma troca justa. Assim que subiu na bicicleta para ir embora, algo inesperado aconteceu. Ela caiu de repente, sem saber como, e o tombo foi tão feio que a bicicleta entortou de uma maneira impressionante. Quando ela chegou em casa, meu pai, surpreso ao ver o estado da bicicleta, perguntou o que havia acontecido. Ela contou o ocorrido e ele ficou nervoso. O que é da entidade não se mexe, ele disse com um semblante sério. Você não sabe com o que está lidando. Quando nossa mãe chegou do trabalho, minha irmã levou outro sermão. Ambos estavam preocupados e alertaram que ela não deveria ter mexido naquela oferenda. Algumas semanas depois,
Minha irmã estava voltando de um encontro com amigos e, ao se aproximar de uma esquina, ela viu uma mulher parada com as mãos na cintura. Quando ela se aproximou, a mulher foi ao seu encontro e pediu um cigarro, pedindo ainda que a minha irmã o acendesse. Antes de ir embora, a mulher olhou nos olhos dela e disse: "Da próxima vez que você vir um maço de cigarros em uma encruzilhada, você deixe ele lá." No dia seguinte, ela contou o ocorrido para os nossos pais. Eles olharam para ela preocupados e disseram: "Nós te avisamos. Você mexeu em uma coisa que não era sua. Aquela oferenda era dela. E você pegou algo que não era destinado a você." Meus amigos, esse relato serve como um alerta para quem gosta de mexer ou zombar das oferendas. Como dizia meu pai, não se mexe com quem está quieto. Se você não acredita, ao menos tenha respeito. Luciano, muito obrigada por compartilhar os meus relatos. Eu desejo muito sucesso ao seu canal. Ele não queria que mostrassem as fotos. Saudações, Luciano e amigos do canal. Antes de começar o meu relato, eu quero parabenizar você pelo excelente trabalho. Ouvir minhas histórias contadas em seu canal me encheu de alegria. O relato que eu compartilho hoje aconteceu há 26 anos, quando minha avó materna perdeu um dos filhos para a AIDS. Nos anos 90, essa doença gerava um enorme pânico cercado de preconceito e estigma. Naquela época, o diagnóstico da AIDS era praticamente uma sentença de morte, já que os tratamentos ainda eram rudimentares. Meu tio, que vivia em outra cidade, recebeu o diagnóstico já em estágio avançado e o desfecho era praticamente certo. No ano de 1998, ele foi internado em estado crítico e a família sabia que o fim estava próximo. Eu era criança na época, então os adultos conversavam sobre o assunto de maneira discreta, tentando nos poupar dos detalhes. Mesmo assim, todos entendíamos de forma superficial do que ele havia falecido. No dia fatídico, minha avó e outro tio viajaram para acompanhar o velório e cuidar dos trâmites do sepultamento. O meu tio, que estava com ela, tirou fotos do corpo durante o velório, pensando em mostrar aos parentes que não puderam estar presentes. Uma tia nossa, que estava na casa da minha avó, pediu ao meu irmão que fosse recolher as roupas do varal, pois parecia que ia chover. Segundo o relato do meu irmão, ao passar pela sala, ele viu um par de pés descansando no sofá, como se alguém estivesse deitado ali. Tomado pelo medo, ele correu para o quarto, pegou as roupas e saiu rapidamente da casa sem olhar para trás. Mais tarde, durante aquela mesma noite, essa tia, que já havia retornado para sua casa, estava deitada com o marido em um colchão na sala. De repente, o espírito do meu tio falecido começou a se manifestar, tentando se apossar do corpo dela. É importante lembrar que naquele momento minha avó e meu outro tio já estavam voltando para casa, pois o enterro havia sido realizado na pequena cidade onde ele passou os seus últimos dias de vida. O marido da minha tia, testemunha desse evento, descreveu a cena aterrorizante. O espírito parecia estar furioso por conta das fotos tiradas no velório, e ele pedia insistentemente que elas não fossem mostradas a ninguém devido à sua condição no momento da morte. Ele lutava para impedir que o espírito dominasse completamente o corpo da minha tia, pedindo que ela rezasse e se protegesse espiritualmente. Ela relatou que sentia como se um peso enorme estivesse pressionando seus pés e barriga, tirando suas forças e a sufocando. Foram minutos intermináveis de puro terror. Enquanto ela rezava, aquela presença sombria começou a se afastar lentamente e o ambiente foi se acalmando. Porém,
Mesmo após esse aviso assustador, as fotos acabaram sendo vistas por vários familiares, incluindo eu mesma. Eu nunca vou esquecer o que eu vi. O meu tio, que em vida era um homem alto e forte, estava irreconhecível. O seu rosto estava coberto por úlceras, seus dentes haviam caído e sua pele estava muito escurecida, provavelmente devido às feridas e à progressão da doença. Por muitos anos, minha família escondeu a verdadeira causa da morte do meu tio. O preconceito e o estigma em torno da AIDS eram enormes. A minha avó, em sua dor e vergonha, dizia aos vizinhos que ele havia falecido de um problema no coração. Porém, todos nós sabíamos que ele foi mais uma vítima dessa terrível doença que ceifou tantas vidas naquela época. Eu gostaria que meu nome não fosse citado, Luciano, e desde já eu agradeço por compartilhar mais esse relato. Uma ótima noite a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O Homem da Capa Preta. Boa noite a todos. Meu nome é Nathan. Eu sou do Rio de Janeiro e eu quero compartilhar uma experiência sobrenatural que me marcou profundamente. Em 2002 eu trabalhava no Hospital Adão Pereira Nunes, mais conhecido como Hospital Saracuruna, na cidade de Duque de Caxias. Era um lugar movimentado, onde o cansaço e a tensão faziam parte do nosso dia a dia. Mas naquela noite em específico, algo inexplicável aconteceu. Era por volta das 11h30 da noite. Eu estava terminando meu turno e eu me encontrava em um corredor próximo aos fundos do hospital, uma área geralmente tranquila e vazia naquele horário. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelos sons distantes de equipamentos hospitalares. Eu já estava me preparando para ir embora quando, de repente, um movimento estranho chamou a minha atenção. Foi então que eu vi uma coisa que eu jamais esquecerei. Uma figura coberta por uma capa preta com capuz surgiu do nada. Eu não consegui ver o seu rosto, pois o capuz cobria completamente a cabeça, mas parecia que ele estava olhando para dentro do corredor como se me observasse. E o mais assustador, essa figura não andava, mas flutuava a quase 2 palmos do chão. Ele se movia em linha reta com um barulho estranho, como um som sibilante que ecoava pelas paredes do corredor. O meu coração disparou. Eu senti um frio intenso percorrer o meu corpo, como se toda a temperatura do local tivesse caído subitamente. Paralisado de medo, eu não consegui me mexer por alguns segundos, apenas observando aquela presença sombria desaparecer na escuridão do corredor. Assim que eu recuperei o fôlego, eu fui direto ao chefe da segurança e eu contei o que eu havia visto. Para minha surpresa, ele não parecia tão surpreso. Com um olhar sério, ele me contou que um ex-funcionário havia pedido demissão após ver exatamente a mesma coisa. Segundo ele, essa aparição já havia assustado várias pessoas, tanto trabalhadores quanto visitantes, mas ninguém gostava de falar sobre o assunto por medo de parecer louco. 2 meses depois, eu passei com meu filho pela rodovia que margeia o hospital.
Ele tinha apenas 5 ou 6 anos na época e ele estava olhando pela janela do carro. De repente, ele apontou para o hospital e disse com um tom assustado: "Pai, olha, tem uma pessoa voando ali." Luciano, meu coração quase parou. Eu nunca havia contado nada a ele sobre o que eu tinha visto. E ainda assim ele descreveu exatamente a mesma figura de capa preta e capuz que eu tinha visto naquela noite. Era impossível ele saber de algo assim. Eu continuei trabalhando no hospital, mas eu não conseguia tirar aquela visão da minha cabeça. Certa vez, enquanto eu fazia uma ronda noturna, eu vi uma jovem andando pelo corredor visivelmente abalada. Ela era filha de um paciente internado. Eu corri para ajudá-la e ela me contou ofegante e em pânico que tinha acabado de ver uma figura vestida de preto flutuando à sua frente. A jovem estava tão apavorada que suas mãos tremiam e lágrimas corriam pelo seu rosto. Quando eu perguntei o que ela havia visto, a sua descrição foi idêntica à minha e à do meu filho. Uma figura sombria coberta por uma capa preta flutuando a uma altura impossível. Depois de tantas testemunhas, eu me convenci de que o que eu vi não foi fruto da minha imaginação. Aquela é uma aparição real, uma presença inquietante que vaga pelos corredores daquele hospital, como se tivesse algum tipo de ligação sombria com aquele lugar. Até hoje, sempre que eu passo pela rodovia e eu vejo o hospital ao longe, eu sinto um arrepio na espinha. Eu sei que muitos ainda não acreditam em histórias sobrenaturais, mas aqueles que já trabalharam lá ou acompanharam um paciente sabem que há algo inexplicável nas sombras daquele hospital. E se um dia você passar por lá, esteja atento. Talvez você também possa ver a figura de capa preta que assombra os corredores daquele hospital. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima noite.